Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a ferramenta de análise ergonômica StrongIndex. Na verdade, ela é mais conhecida como Murigard. Então vamos a ela. Este aqui é o formulário que eu vou colocar na descrição do vídeo, um link para você ter acesso. E a StrongIndex, ou Índice de Esforço, foi desenvolvido em 1995 por Muri e Garg, e é por isso que ela é conhecida por esse nome. E ela tem o objetivo de avaliar o risco de lesões em mãos e punhos devido às atividades repetitivas. Isso é bem importante. Ela não é para qualquer parte do corpo, ela é especificamente para analisar os esforços em mãos e punhos e especificamente em atividades repetitivas. A gente vai detalhar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. E esse método tem algumas limitações, como todas as outras ferramentas. A gente pensa que as ferramentas são precisas. Não, ela tem várias limitações. Então, a primeira limitação é que o primeiro tópico, por exemplo, de intensidade de esforço, é bem subjetivo o critério. Lógico, tem um bom senso nessa avaliação, mas não é uma coisa extremamente objetiva. Além disso, ela não leva em consideração, por exemplo, a vibração na atividade, que vai ter um impacto mãos e punhos, os impactos durante a atividade. Então, ela funciona, tem como a gente utilizar para fazer uma análise ergonômica, porém, como qualquer ferramenta, tem suas limitações. E como é que a gente começa? Qual é o primeiro passo? A gente começa determinando as tarefas realizadas pelo trabalhador e a duração do ciclo de trabalho. Então, eu preciso saber o que o trabalhador faz. Então, você vai ter que observar esse trabalhador. Você vai ficar lá um dia. Se você trabalha na empresa é mais fácil. Agora, se você é um prestador de serviço, você vai ter que ficar lá um bom tempo junto com esse trabalhador. Lógico, pegando as informações em paralelo com os profissionais de segurança para entender o que esse trabalhador faz. Depois, caso ele faça diversas atividades, definiremos qual ciclo de trabalho faremos no nosso estudo. O que pode acontecer, por exemplo, de manhã ele trabalha num posto de trabalho e à tarde ele faz outra coisa. Então eu vou avaliar, lógico, só pela manhã. Ou só pela tarde. Na verdade eu vou definir, né? E aí sim que a gente vai realizar a medição do tempo do ciclo. Mas para a gente fazer essa medição, a gente precisa entender o que é tempo do ciclo. Então deixa eu ler aqui e depois eu explico. Tempo do ciclo é o tempo que o trabalhador inicia seu ciclo de trabalho até o momento que este mesmo ciclo de trabalho volta a começar. Então, imagina que eu estou numa linha de produção, numa esteira, né, produzindo celular. E aí eu pego o celular na esteira, a esteira está andando, né? Eu pego o celular, monto as peças que eu tenho que montar, coloco o celular de novo na esteira. Acabou o ciclo? Não. Quando eu voltar a pegar a nova peça, o novo celular para montar, aí sim acaba o ciclo, para fechar o ciclo. Ou seja, eu pego o equipamento, o material que eu estou montando, faço a montagem, largo ele, quando eu começar de novo, aí sim que eu paro o cronômetro. É esse tempo, que será repetitivo, que nós precisamos ter. Na sequência, a gente vai observar a tarefa e dar o valor para cada uma das 6 variáveis da ferramenta e marcar seus multiplicadores. Então, há várias variáveis que vão ser consideradas nessa ferramenta e nós vamos avaliar cada uma delas. As variáveis estão no formulário, né? Intensidade do esforço, duração do esforço, frequência do esforço, postura da mão-punho, ritmo do trabalho e duração do trabalho. É essas que nós vamos ver. E na sequência a gente vai realizar a multiplicação dos seis multiplicadores e comparar com o valor obtido com o grau de risco estabelecido pela ferramenta. Então a gente vai avaliar cada um desses multiplicadores, vai multiplicar esses 6 multiplicadores e no final a gente vai comparar com o parâmetro estabelecido pela ferramenta. E o primeiro multiplicador é intensidade do esforço. Então vamos entender. Primeiro, a gente tem que entender que intensidade do esforço não é apenas aplicar força. Então, lógico, aplicar força está relacionado a um esforço. Mas, para mãos e punhos, há a possibilidade também de posturas inadequadas. Então, quando eu estou com uma postura inadequada, com muita flexão, com muita extensão, com desvios, isso aí acaba forçando também e não deixa de ser um esforço. Então, a gente tem que entender que essa parte do esforço é aplicação de força e posturas inadequadas. O que mais? Ele vai ter, então, um critério para a gente avaliar. E esse que eu falei que é um pouquinho subjetivo. Primeiro, intensidade do esforço. Pode ser tranquila, vai ser um ponto. Então, uma atividade leve. Lembra? Para mãos e punhos.
Depois eu posso ter uma atividade que eu considero médio. Percebe-se algum esforço, já seria 3 pontos. Depois uma atividade pesada, esforço nítido, sem expressão facial, 6 pontos. Ou seja, a gente percebe que o trabalhador está fazendo esforço, mas ele não faz uma careta de tanto esforço que ele está realizando. Na sequência, muito pesado, não, olha, esforço nítido, muda a expressão facial, 9 pontos. Então ele faz tanta força que aí ele faz uma careta em função desse esforço. Então muda a expressão facial dele. E a última, próximo ao máximo, usa troncos e membros, 13 pontos. Professor, mas o senhor não falou que era para mãos e punhos? Sim, a gente vai avaliar mãos e punhos, mas nessa atividade está próximo ao máximo e ele ainda usa o corpo todo, por isso que é 13 pontos. Vamos considerar então que para o nosso exemplo a atividade será média. Tá? Então, médio, percebe-se algum esforço, 13. Só para você ter um valor para a gente poder fazer os cálculos no final. Então, a gente avaliou, olhou para determinado posto de trabalho e definiu que aquele posto de trabalho, com base nesses critérios aqui, o esforço percebido é médio. Percebe-se algum esforço para mãos e punhos. Só que a gente pode ser um pouquinho mais objetivo. Até tem formas. Existe um critério em função da percentual da força máxima. Então, eu tenho uma força máxima que eu posso utilizar as mãos, né? E aí, eu posso relacionar. Se for tranquilo, significa em torno de menos de 10% da força máxima que eu utilizaria. De 10 a 29 seria médio, de 30 a 49 seria pesado, de 50 a 79 seria muito pesado, e mais de 80% seria próximo ao máximo. Nesse caso aqui, se a gente quisesse fazer relacionando com a força máxima, é interessante pedir um auxílio, por exemplo, para um fisioterapeuta, para um médico, que aí eles poderiam fazer a utilização de dinamômetros, e seria uma forma de ficar um pouquinho mais preciso. Mas, a princípio, não é o objetivo da ferramenta. A ferramenta ela tem por objetivo ser rápida e apenas complementar o diagnóstico que nós já fizemos. Nós já avaliamos o posto. Uma outra forma também mais simples de deixar menos subjetiva essa avaliação é considerar a escala de Borg. Então percebe aqui, ó, a escala de Borg, menor do que 2 seria leve, 3 médio, 4 a 5 pesado, 6 a 7 muito pesado, maior que 7 próximo ao máximo. A escala de Borg é uma escala criada pelo um fisiologista sueco, Gunnar Borg, para a classificação da percepção subjetiva do esforço. Então você vai pegar esse formulário aqui, que eu coloquei aqui do lado, vai entregar para o trabalhador. Olha, essa atividade aí que você faz, você consideraria o quê? De 1 a 10. Então o indivíduo utiliza a escala para apontar sua própria percepção do esforço. Então fica um pouco menos subjetivo. É uma forma de fazer essa avaliação também. Tá? Então o primeiro multiplicador é esse, e lembra que deu 3. O segundo multiplicador é a duração do esforço. Então, bora a ele. Duração do esforço, o que a gente faz? A gente vai cronometrar o tempo do esforço analisado dentro do ciclo total, do tempo do ciclo. Então, vamos entender essa história. Lembra que o tempo do ciclo é o tempo que eu pego a peça, faço a montagem e volto a iniciar a montagem, ok? Então, esse é o tempo do ciclo. Dentro deste ciclo total, eu vou realizar algum esforço com mãos e punhos. Quanto tempo eu demorei realizando esse esforço? Ah, professor, mas eu realizei mais de uma vez esse esforço. Então, soma. Então, você vai lá com um cronômetro e vai somar os tempos que você está realizando esforço com mãos e punhos dentro do ciclo total. Do ciclo de uma montagem. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. E depois você vai fazer um cálculo simples. Tempo do ciclo, que é o tempo total, está para 100%, assim como o tempo de esforço está para x. Isolando x, x é igual tempo de esforço vezes 100%, regra de 3 normais, passa dividido o tempo do ciclo. Bora usar valores para poder servir de exemplo. Então vamos considerar que o tempo que eu faço a montagem mais iniciar de novo, o tempo do ciclo, seja 10 segundos. E dentro desses 10 segundos, o meu tempo de esforço é de 6 segundos. Tá? Então, de 10 segundos, 6 segundos eu faço esforço com mãos e punhos. Eu vou jogar esses valores na minha equaçãozinha. O que vai acontecer? Tempo de esforço, que é 6 vezes 100%, dividido por tempo do ciclo, que é 10. Isso vai dar 10%. Então, percentual aqui da duração de esforço, 10%. Aí eu vou para essa tabela.
Menos de 10% do ciclo, 0,5. De 10 a 29% do ciclo, deu 1. De 30 a 49% do ciclo, deu 1,5. 50 a 79% do ciclo, 2. E maior do que 80% do ciclo, 3. Vamos considerar aqui no nosso exemplo, e na verdade foi isso mesmo, deu 10, né? De 10 a 29% do ciclo, deu 1. Então, duração do esforço, nossa pontuação será 1. Terceiro item, terceiro multiplicador, frequência do esforço. Vamos a ele. Esse é fácil, a gente vai contar o número de esforços realizados pelo trabalhador no seu ciclo de trabalho. Então, como é isso? Lembra que eu falei que vai ter um tempo do ciclo e vai ter um tempo de esforço dentro desse ciclo. Mas quantos esforços esse trabalhador fez? Eu vou contar. Então, imagina que seja fechar a tampa de uma garrafa, tá? Então, ele vai pegar a garrafa, vai girar 2, 3 vezes, digamos que 3 vezes a tampinha, e vai colocar de novo a bancada e pegar outra garrafa. Tempo do esforço é o tempo total que ele faz isso. Desculpa, tempo do ciclo é o tempo total que ele faz isso. Tempo do esforço é o tempo que ele está fechando a garrafa. E o número de esforço vai ser o número de vezes que ele repete aquele esforço. Vamos considerar então que ele faz 4 esforços. Ele faz 4 vezes o esforço para fechar a tampa da garrafa. Então, bora fazer um cálculo para servir de exemplo. Primeiro, número de esforços, que é o que a gente vai contar, está para o tempo do ciclo, assim como x está para 60 segundos. Por que 60 segundos? Porque eu preciso saber o número de esforços por minuto. E 60 segundos é igual a 1 minuto. Não desiste não, tá? Continua que você vai entender. Isolo x, então multiplico o número de esforços vezes 60 e divido pelo tempo do ciclo. Vamos jogar valores. Vamos considerar que o nosso trabalhador nesse ciclo fez 4 esforços. E o tempo do ciclo nós já sabemos, 10 segundos. Jogamos na nossa equação. Vamos lá? Número de esforço 4 vezes 60 dividido por 10, que é o tempo do ciclo. Vai dar quanto? 24 esforços por minuto. Esse valor? Vamos ver quanto é que vale essa pontuação. Esforço por minuto, menos do que 4, meio, 0,5, né? Meio ponto. 4 a 8 por minuto, 1 ponto. 9 a 14 por minuto, 1,5. 15 a 19 esforços por minuto, 2. Mais de 20 esforços por minuto, 3. O nosso deu 24, então 3 pontos. Quarto multiplicador, postura mão-punho. Então, primeiro, vamos observar a postura da mão durante o ciclo analisado. Então, ele pode fazer uma extensão, ele pode fazer uma flexão, ele pode fazer um desvio ulnar, desvio radial. Desvio ulnar, desvio radial, às vezes as pessoas não entendem bem. A gente tem 2 ossos aqui no antebraço. A gente tem o rádio e a una. O rádio está do lado do polegar. Decora o seguinte, o polegar é como se fosse a antena do rádio. Então, toda vez que você desvia para o lado do polegar, você tem um desvio radial. Se está desviando para o outro lado, você tem um desvio ulnar. Então, eu preciso avaliar se o trabalhador faz esse tipo de desvio, ou de flexão, ou de extensão. Vamos pegar um exemplo. Digamos que nesse ciclo de trabalho, ele faz esse desvio. É um desvio radial, exatamente. Percebe que ele está desviando para o lado do polegar. E eu vou pegar, com base nisso aqui, com base na imagem que eu estou vendo ele fazer, eu vou ter que comparar com essa tabela. Então, a postura pode ser muito boa, neutra, ou seja, não tem desvio nenhum. Está retinho o punho do trabalhador. Ou boa, próximo do neutro. Percebe que a pontuação é a mesma? Por quê? Porque neutro e próximo do neutro é quase a mesma coisa. Próximo do neutro seria um desvio ou uma extensão, uma flexão mínima, quase imperceptível, uma coisa bem pequena. Então, não vai fazer muita diferença. Se já tem um desvio um pouquinho maior, já seria considerado não neutro. Já seria uma pontuação em meio. Se já tem um desvio nítido, não tem como dizer que o cara está com uma flexão ou com uma extensão. Então, já seria ruim e já seriam 2 pontos. E se está no limite do movimento, muito ruim, desvio próximo do máximo. Vamos considerar que aquela nossa imagem lá, o desvio foi próximo do máximo. Professor, como considerar? Como é que o senhor chegou nesse valor? Tá, vamos então deixar um pouquinho mais objetivo isso. Eu estou dizendo que esse desvio aqui é próximo do máximo das 3 pontos. Mas como é que eu posso considerar isso mais objetivo? Existem tabelas que estabelecem ângulos. Então, por exemplo, uma extensão
de 0 a 10 graus do punho é muito boa. De 11 a 25 é boa, de 26 a 40 é razoável, de 41 a 55 é ruim e maior que 55 é ruim. Percebe que o do desvio, ó, maior que 25 graus, olha lá, quarta coluna lá no final, muito ruim, maior que 25 graus, desvio próximo ao máximo 3. Mas como é que eu sei que tem mais de 25 graus? Aí eu vou lhe apresentar o Kinovia. O Kinovia é um programinha facinho de utilizar. Olha lá. E essa figura eu peguei e coloquei no Kinovia e joguei esse ângulo por cima da imagem. Você pode fazer isso com vídeo, com foto. Ele permite tudo isso. E é facinho, ó. Kinovia.org. É só colocar agora que tu consegue baixar. Agora não. Espera acabar o vídeo e depois você baixa o Kinovia. O jeitão dele é esse, tá? Então eu coloquei um vídeo meu aqui só para mostrar. Então ele vai deixar você cronometrar, vai deixar você colocar ângulo. Você pode escrever em cima da imagem do vídeo. É muito bacana e é um programa pequeno e free. Então eu recomendo que você baixe ele. Esse link que está aqui em cima é um tutorial. Eu já sei como trabalho ele, eu procurei rapidamente um tutorial e achei esse bom, mas eu não verifiquei ele todo não. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo e você também pode procurar outros tutoriais para utilizar o Kinovia. Já estamos no quinto multiplicador, ritmo trabalho. E a maneira mais precisa de fazer a avaliação dele é fazendo a verificação da taxa de ocupação da tarefa por meio de estudo de tempos e métodos. Isso aqui, se a sua empresa está organizadinha, já tem esse estudo de tempos e métodos feito pela engenharia de produção. Eles sabem quem está trabalhando acima da capacidade, quem está trabalhando folgado, quem é um posto de trabalho gargalo, que está no limite. Então, esse tipo de análise já tem lá. Mas é interessante a gente ter essa informação também. E vai comparar com o quê? Com isso aqui, ó, com essa tabela. Então, primeira coluna lá, ó, é a comparação com essa avaliação de tempos e métodos. Então, digamos que o trabalhador está folgado, ele está com muita folga nos movimentos dele lá. Então, menor que 80% a ocupação do trabalho dele e ritmo extremamente relaxado. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que o trabalho dele era feito em 1 minuto, mas em cada 1 minuto ele só trabalhava 30 segundos, ou seja, metade. Por quê? Porque ele tinha que esperar a máquina. Então a taxa de ocupação dele era muito pequena. Ele trabalhava apenas 50%. Tá? Mas olha uma coisa interessante. Ritmo extremamente relaxado, que o primeiro dá 1. Ritmo lento, de 81 a 90, também dá 1. E velocidade de movimento normal, de 91 a 100, também dá 1. Então, para a ferramenta, não faz muita diferença se está menos de 80% ou até 100%. Só que eu acho sempre importante inserir na ferramenta, no cálculo, né, dessas ferramentas, essa informação do percentual que esse trabalhador está realizando. Porque é importante eu saber que tal trabalhador está com uma taxa de ocupação de 50% e o outro trabalhador está com uma taxa de ocupação de 99%, por exemplo. E os dois últimos itens, como é que a gente faz isso? Os dois últimos itens são um pouquinho mais interessantes, olha lá. De 101 a 115, ritmo rápido, porém sustentável, pontuação de 1,5. O que significa isso? O trabalhador, a gente olha para ele e percebe que ele está ali no limite. Se ele coçar a cabeça, passa a peça. Então, ninguém consegue trabalhar praticamente no limite o dia todo. Isso tem uma consequência. Então, isso que ele está falando, olha, estaria de 101 a 115%. Estaria acima da capacidade normal desse trabalhador. E o último, que é o pior de todos, ó, maior que 115%, ritmo muito rápido e praticamente insustentável, 2 pontos. O que é isso? O trabalhador está lá fazendo a velocidade muito rapidamente e vez por outra, mesmo ele tentando, passa uma peça, ele coloca ao lado e aí vai acumulando algumas peças do lado e vez por outra vem um reserva lá ajudar ele para dar vazão. Ele é o gargalo da linha. Ele não consegue dar conta porque está muito rápido esse ritmo de trabalho para ele. Ok? Vamos considerar que no nosso exemplo aqui, para facilitar, para ter alguns valores para cálculo, está ritmo lento, 1 ponto. Estamos chegando no último multiplicador, que é o mais fácil de todos, na minha opinião. Duração do trabalho. Esse é facinho. O que eu vou fazer? Qual o tempo diário em horas que o trabalhador se dedica à atividade analisada?
Ele pode trabalhar 8 horas por dia, mas naquela atividade que eu estou analisando, ele só está trabalhando 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, não sei. Isso que a gente vai verificar. Quanto tempo ele fica naquela atividade? Então, se for menos de 1 hora por dia, 0,25. De 1 a 2 horas por dia, 0,50. 2 a 4 horas por dia, 0,75. De 4 a 8 horas por dia, 1. E mais de 8 horas por dia, 1,5. Vamos considerar que ele trabalha de 4 a 8 horas por dia, ou seja, 1 ponto. O que eu faço agora? Eu multiplico todos os fatores encontrados. Está aqui, ó, intensidade do esforço deu 3, duração do esforço deu 1, frequência do esforço deu 3, postura mão-punho 3, ritmo trabalho 1, duração trabalho 1. Multiplicando tudo isso, eu tenho 27. Deu alto, né? O que eu vou fazer com esse 27? Eu comparo esse índice com o critério estabelecido pela ferramenta. Se der menos de 3, é verde, baixa a probabilidade de adoecimento. De 3 a 7 é amarelo, média a probabilidade de adoecimento. Maior do que 7, vermelho, alta probabilidade de adoecimento. No nosso valor deu 27, né? Maior do que 7. Então, esse trabalhador, nessas condições aí, há uma alta probabilidade dele ter algum problema. Essa ferramenta é interessante porque ela quantifica, né? Então, digamos, eu tenho um posto de trabalho que deu 27, que nem esse, e tem outro trabalho que deu 8. Percebe que os dois têm alta probabilidade de adoecimento, mas o de 27 é prioridade, porque ele é pior do que o de 8. Então, é uma forma também de a gente estabelecer um critério de prioridade quando a gente for estabelecer as ações de melhorias, né? E uma dica final, cuidado com o uso de qualquer ferramenta de análise ergonômica, é apenas uma análise complementar. Eu sempre comparo com um médico. Vamos lá fazer uma analogia aqui com o médico. Um médico bom, o que ele faz? Ele conversa com você, né? Aí ele faz, durante a consulta, a conversa, faz a famosa anamnese, pergunta da família, se tem casos iguais e tudo mais. E depois que ele faz todo esse levantamento, ele já tem um diagnóstico na cabeça dele. E aí ele passa um exame para complementar o diagnóstico. A gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Eu vou lá no posto de trabalho, faço o levantamento de como o trabalhador realiza suas atividades, os esforços que tem lá. Depois, para complementar o meu diagnóstico, eu utilizarei uma ferramenta de análise ergonômica. Tem muita gente que faz o contrário, está errado. Ferramenta é apenas para complementar o diagnóstico técnico que você já fez. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E quer mais informações? Entra lá no meu site www.jornalsegurito.com. Tem também o meu podcast, Segurito Encast, toda segunda e sexta com áudios. Tem o SST, o canal, que eu faço com meu amigo Nestor. Tem também aqui o Jornal Segurito, que você já acompanha. E está interessado em comprar meus livros? Entra lá no site. Os livros é Segurança Trabalho Organizando Setor Volume 1 e Segurança Trabalho Organizando Setor Volume 2. É lá no www.jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.